Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz o Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Meu nome é Caio Ferreira, eu sou fisioterapeuta e trabalho com tratamento da dor há quase 10 anos e nessa trajetória a gente já atendeu mais de 7.200 pessoas com síndromes dolorosas crônicas. E hoje eu estou abrindo aqui um Q&A, um Questions and Answers, a respeito de dor, vendas e raciocínio clínico. Então, se você é um seguidor que quer virar paciente ou um fisioterapeuta que está bloqueado para vender seus planos de tratamento, ou está bloqueado no raciocínio clínico em casos complexos de dores crônicas, porque você acredita que só existe paciente que responde à preferência direcional, que você taca extensão, flexão e o paciente melhora, eles até existem, todavia, não é só isso que a gente faz com eles. Esses pacientes têm altos índices de recidivas e talvez o seu olhar clínico ainda não esteja suficiente treinado, porque você provavelmente está vestindo camisa de algum método técnico ou protocolo e aí está com a visão embaçada, não consegue enxergar que aquele diagnóstico está acontecendo simultaneamente com outras síndromes dolorosas crônicas. Então fica nesse vídeo, fica nesse podcast, porque você vai aprender muito com as perguntas e respostas que chegaram na caixinha de perguntas hoje, beleza? Então eu vou fixar aqui no comentário para você entender sobre o que a gente está falando, beleza? Muito boa noite a todo mundo que está acompanhando aí. Sabadão 9h16, realmente a média não veio, né? A média definitivamente não veio. A média tá aí na balada, tá aí no barzinho, tá aí tomando uma, tá aí fazendo alguma coisa que não compromete ele com a entrega de excelência no serviço, beleza? Então, a primeira pergunta que chegou aqui foi de um aluno da formação BeExpert, falando assim, por que você não libera as hot seats logos, né? Então, para você que está chegando agora aí, hot seats são mesas redondas onde eu discuto casos clínicos complexos dos nossos alunos e que esses alunos estão com dificuldade de desenvolver. A hot seat faz parte dos ciclos de mentorias que a gente dá para profissionais de fisioterapia nos 4 cantos do país, tá? Então, você que é aluno da formação BeExpert, se você receber de cara as hot seats, você não vai entender nada. E se você perguntar isso para qualquer aluno, olha só, você aí que é aluno, se você assistisse a hot seat sem assistir a base do curso, você entenderia alguma coisa? A grande chance desse aluno, se ele não for autodidata, né, é dizer que não. Por quê? Porque eu utilizo uma terminologia e uma nomenclatura própria. Ou seja, você já até ouviu falar sobre o que eu estou dizendo, mas com outro nome. E aí eu crio essa nomenclatura, modifico esses nomes justamente para a minha bolha entender e você que está de fora gerar necessidade de entrar. Então quando você entra, isso é proposital, tá? Então quando eu estou modelando conceitos que já existem para te ensinar a aplicar determinada técnica no momento que ela precisa ser aplicada na reabilitação dos pacientes. Então, se você receber as hot seats sem a base do curso, sem a aula da base de tudo, sem a teoria de resposta do sintoma, sem a neurofisiologia da terapia manual para entender quando a gente tem que fazer o hands-on, você não vai entender nada, justamente por isso. Então, existe uma curva de aprendizado. E como que funciona essa curva de aprendizado? Se eu te der muito conhecimento, de vez, essa curva de aprendizado vai ser um U invertido. Eu gosto muito de usar essa analogia, onde você está vendo um gráfico com um U invertido. Eu te dou conhecimento, 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 e você se desenvolve, desenvolve, desenvolve. Chega um ponto no tempo do seu aprendizado que o copo está cheio. E para se desenvolver, você tem que jogar fora muitas coisas que você já aprendeu. E não é todo mundo que tem essa, como já diria meu caro amigo ilustre Stephen Hayes, ele precisa ter um ajuste de flexibilidade psicológica, que não é todo mundo que tem, e eu diria que, sei lá, 5% das pessoas tem. Realmente é uma bolha. E esse ajuste psicológico, essa flexibilidade mental, essa aceitação, não é entendida como uma coisa boa para muita gente.
exemplo muito prático para você entender agora. Eu paguei 60 mil reais na pós-graduação em osteopatia. E agora o que você está me ensinando está me fazendo jogar fora tudo que eu aprendi? Não! Eu não quero. Eu quero aprender isso também, mas não vou jogar nada fora. E aí o que é que acontece? Essa mescla estagna seus resultados. Então chega um ponto no tempo, nesse gráfico de U invertido, que se eu te dou conhecimento, 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 você tem estagnação, estagnação, estagnação. E se você não aprende a flexibilidade mental que eu acabei de citar, o que é que vai acontecer? Você não joga fora conhecimentos que já não têm mais utilidade e não está aberto para processar, interpretar, analisar e aplicar os novos conceitos na prática clínica. Faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho aí nos comentários. Por que eu tô te falando isso? Porque se eu te der mais conhecimento a partir de determinado ponto e você não tiver o ajuste psicológico e a flexibilidade mental, você tem malefício, malefício, malefício. E aí é por isso que eu te digo, quando eu te dou uma coisa nova, vai piorar antes de melhorar até você se adaptar. E quando você se adaptar, você vai ter o ajuste psicológico, a flexibilidade mental, a aceitação e o compromisso para sair da fase de contemplação, onde você reconhece que precisa de um determinado conhecimento, mas você ainda não está preparado para a ação e para a manutenção daquele comportamento. Beleza? Que bom que está fazendo sentido aí, Gabriel. Grande Keké, muito obrigado aí pela presença. Então eu acho que com essa resposta eu respondi o seu questionamento sobre o porquê eu não libero as hot seats logo de vez, né? E aí a mesma pessoa pergunta, e as mentorias? Eu preciso estar no curso para entrar? Caramba, é a mesma resposta. Então o Kellerman que está aí na live, ele é aluno e está indo para, sei lá, o 5º ano de renovação. Então Kellerman, fala aí pra galera nos comentários, se você não tivesse o BeExpert e vivenciasse o que você vivenciou nesses 6 meses de mentoria, você ia absorver alguma coisa? Fala aí, daqui a pouco ele responde aí. A grande chance é que não. O Kellerman é até autodidata, né? Então pode ser que ele assimilasse alguma coisa, mas vai ser muito difícil de você assimilar, porque a nomenclatura que eu utilizo é própria. Então quando você... E para pra pensar um pouquinho, velho. Para pra pensar um pouquinho. Eu poderia te dizer aqui na caixinha de pergunta, pode entrar, vem. Você sabe quanto eu cobro na mentoria? Eu cobro 12 mil reais, cara. E o que eu tô falando aqui tá te impedindo de comprar. Então eu poderia te dizer, cara, eu vendo pra você, pode vir, transfere aí a grana que eu te deixo entrar na mentoria e ganhar o seu dinheiro. Só que eu tô me importando com a sua qualidade de aprendizado. Não tem como você entrar na mentoria e não ter acesso no BeExpert. Até porque existem vários processos dentro da mentoria que te forçam a revisitar aulas específicas da formação BeExpert. Entende? Então, mais uma vez, é uma curva de aprendizado. Você pode começar no LBP, subir para o Spine, digerir, subir para o BeExpert, digerir e ir para a mentoria. É bem verdade que você pode entrar direto no BeExpert mais mentoria junto, 2 alunas já fizeram isso, porque quando você tiver as tarefas da mentoria que te forçam a revisitar as aulas, você chega lá e volta naquela aula para você assimilar o aprendizado, né, e aplicar. Aí o Kellerman falou jamais, até digo que o BeExpert foi base para os outros cursos tradicionais. Olha que louco. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre sua crença. Eu já vou responder as outras perguntas, tá? Inclusive, se você tiver pergunta, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai parar para responder. Vamos falar um pouquinho sobre a sua crença de incapacidade, a sua crença de merecimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Veja bem, na minha experiência clínica de quase 10 anos, tendo atendido mais de 7.200 pessoas, eu já passei por todas as formações na minha área de tratamento da dor, na fisioterapia musculoesquelética, que existem no mercado. Tudo que você imaginar, e eu já fiz. E existem formações que eu já repeti 7 vezes, que eu já repeti 11 vezes. Entende? Então, eu tô falando aqui para você com propriedade de causa. A forma como o mercado vende as técnicas te força a aprender as coisas, os métodos e os protocolos de forma completamente desorganizada. E isso mais te confunde do que te ajuda. E eu vou te dar um exemplo clássico aqui.
Se você, por exemplo, saiu da faculdade inspirado em um professor que é osteopata, mas que você não viu a clínica dele e que você viu apenas as redes sociais, onde a gente só mostra o que presta, você tem um espelho da osteopatia. Gente, eu não tenho nada contra a osteopatia não, tá? Eu sou pós-graduado em osteopatia e eu utilizo algumas técnicas da osteopatia em condições específicas, com bastante critério, tá? Mas se eu fosse botar em percentual de aplicação clínica, eu ia te dizer que, sei lá, 2% do que eu uso hoje na clínica é de osteopatia. Então, a osteopatia mudou meus resultados na época que eu fiz, me colocou em outro patamar profissional, colocou, mas eu tenho o que eu citei do livro aqui, flexibilidade mental, para aceitar a mudança das evidências científicas e aplicar imediatamente nos meus pacientes. Por isso que na osteopatia eu utilizo 5% a 2% das técnicas apenas. Então um exemplo clássico disso é que você sai inspirado num professor osteopata, você vai fazer osteopatia e você paga 60 mil pau para fazer, sei lá, a escola mais conhecida de osteopatia do mercado. E aí quando você sai de lá, você sai atendendo paciente, fazendo hands-on, e quem não gosta de receber um carinho das mãos, né? Você sai de lá, e aí você reconhece que, poxa, falta alguma coisa. Aí você vai lá, faz o CFT, faz o MDT, faz o PNF, faz o TBC, faz subgrupos, sei lá, você faz Pilates, você faz RPG. E aí a forma como o mercado te vende todas essas técnicas te confunde. Porque você sai de uma técnica que preconiza um mecanismo de reprodução sintomática e remissão para uma técnica que preconiza um mecanismo, uma abordagem baseada em mecanismo neurofisiológico. Aí você vai e faz o Mulligan, aí é resposta sintomática, aí você fica doido, porque, você sabe qual é a maior mentira que te contaram na graduação e na pós? Que quanto mais ferramentas você tiver na sua caixinha de ferramentas, melhor para o paciente. Isso é a maior mentira, é a maior bulhufa que te contaram na graduação. Não, você só precisa ter pouquíssimas ferramentas. Uma ferramenta de exercício, uma ferramenta de educação em dor e uma ferramenta de comunicação terapêutica. Você só precisa disso para ter mais resultado do que 95% dos profissionais. Eu te digo, você vai clicar no meu link do perfil, você vai ver toda a minha trajetória acadêmica, todo o meu currículo. E eu falo sempre para vocês, eu poderia ter uma Velar na minha garagem. Mas eu investi o valor da minha Velar nessas formações. E te digo que desperdicei uma Velar fazendo os cursos que eu faço. Hoje, depois de 10 anos de graduação, depois de ter passado por 5 pós-graduações, depois de ter feito várias formações internacionais e repeti-las, eu te digo que eu investi mais de 600 mil reais no lixo, porque eu não aplico nos meus pacientes que têm síndromes dolorosas crônicas. E aí você tem duas opções aí, né? A primeira opção é não acreditar no que eu tô falando e sair dessa live, parar de me escutar pro resto da vida. A segunda opção é começar a pelo menos refletir sobre o que eu tô falando. Pô, se a osteopatia é tão boa assim e cai o osteopata, por que ele só usa 2 a 5%? Se, sei lá, formação de 3 letras tal é tão boa assim e cai o certificado, por que ele usa pouco? Por que ele mostra outras coisas? Reflete um pouquinho. Meus resultados falam mais do que minha fala. Né? O que eu tô te falando aqui, qualquer pessoa pode te falar, pode sair da sua boca. O que você tem que julgar é a minha atitude, o meu comportamento, o que você vê. Né? O comportamento da pessoa fala muito mais do que o que ela fala. Diz muito mais sobre ela do que o que ela fala. Então a sua crença de merecimento vai bater da seguinte maneira: olha, tem um cursinho de 500 conto ali, vou fazer. Afinal, é um cara PhD, mestrado, doutorado, eu vou lá fazer. Só que você está aprendendo a parada fora da ordem que deveria. Como assim fora da ordem, cara? Você vai confundir a abordagem que você já está aprendendo comigo. Você vai confundir a abordagem que você está aprendendo com um guru lá da internet que te ensina uma formação de 3 letras. Com os gurus, com as guruas. Você vai confundir tudo. Isso é o relato de 90% dos meus alunos. Caramba, se eu não tivesse na formação BeExpert, eu não teria entendido nem metade do que eu entendi da formação tal. Então, cuidado. Cuidado, porque você tem uma crença de merecimento que vai te manter pequeno. Sabe por quê? Você vê uma formação que custa 10 pau,
uma formação... Por exemplo, a galera de neurologia aí, que é doida pra fazer o Bobat, vai pagar 14 mil reais no Bobat. Não pago 14 mil reais num curso? Irmão, você sabe quando um médico o quanto um médico paga pra fazer uma cirurgia minimamente invasiva, endoscópica na sua coluna, pra fazer um fellowzinho no exterior? Você tem noção? Os caras pagam 60, 100, 120 mil dólares, irmão. E você tá chorando aí, falando porque quer pagar 14 mil reais no Bobat, quer pagar 10 mil no BeExpert, quer pagar 12 mil na mentoria, você tá chorando. E aí quando você olha lá o retrato, você tá comparando o seu background com o palco do doutor lá, pô, caramba, o cara dá um plantão no hospital, tira 2.500 reais, eu dou um plantão de 12 horas, tiro 400. Porra, por que minha profissão não é valorizada? Por que será? Por que será que sua profissão não é valorizada? Porque você não se impõe, pô. Você não sabe discutir tecnicamente com um médico na sua área de UTI. Você não sabe discutir tecnicamente com um médico na sua área de ortopedia, na sua área de fisioterapia esportiva. Vem algum doutorzinho aí na minha rede social discutir qualquer caso clínico aí, pra você ver a resposta bíblica com 30 mil referências científicas que ele recebe. Ninguém fala, porque toda vez que falou, tomou pedrada. E depois calou a boca. Porque não sabe o que é que tá falando, não estudam fisioterapia, assim como não estudam medicina. Então você só vai ser valorizado quando você abrir mão disso aí. Quando você parar de ficar fazendo cursinho de 500 conto, de 1.000 conto, e investir em uma coisa que transforma a sua vida profissional. Então, hoje eu contei nos stories, eu vou contar aqui também. Mas enfim, só para parafrasear aí o que o Kellerman falou, beleza? E se você tiver pergunta, pode jogar aqui, ó. Jamais ele entenderia o que está na mentoria se ele não tivesse o BeExpert. Diz até que o BeExpert foi base para outros cursos tradicionais. Ó que louco. Porque, gente, vocês cometem os mesmos erros que os pacientes cometem. O paciente manda mensagem para a central de atendimento para passar por uma consulta comigo. Olha, eu quero ir no médico osteopata Caio. Epa, pera aí. A gente trabalha aqui ó, com 18 técnicas diferentes. Você vai receber o que for necessário para o seu caso. Não necessariamente osteopatia. Só a avaliação vai te dizer. Se você vai, porque ele está indo no fisioterapeuta clínico. Ele está indo no fisioterapeuta especialista em dor, no fisioterapeuta músculo-esquelético. Por isso que ele tem essa vantagem. Agora, se ele estiver indo no osteopata, sei lá, João. Eu quero ir em João osteopata. O que é que João vai entregar para ele? Osteopatia, velho. Osteopatia. Quando você busca a técnica, o que é que o cara vai te entregar? A técnica. Agora, quando você busca o profissional vai te entregar a experiência dele, que é uma mescla de diversas técnicas, mostrando o que aplicar, quando, como, porquê, com que frequência, em que momento, na fase de controle da dor, na fase de otimização da função, na fase de controle de movimento, na fase de recuperação funcional, ou na fase de reatletização? Que horas que eu aplico isso aqui? Você entende a diferença? Então, isso aqui não é um atalho, é um caminho muito mais organizado que vai impedir que você, assim como eu, desperdice um avelar em cursos pelo mercado aí. Então você tem duas moedas. Aprender com seus próprios erros e mudar o seu comportamento através da dor, que é aquele cara que está obeso, hipertenso, sedentário, fumante, tomando vinho todo dia, final de semana, entalando o gargalo de cachaça, com o filho preocupado, com mulher preocupada, sem transar com a esposa, sem dar atenção pra ninguém, e tá lá com 2 stents no coração e não muda o comportamento. Mas quando tem um infarto, que sente aquela dor que vai morrer, talvez ele mude o comportamento. Então você tá aqui nesse cara que tá prestes a infartar. Você tá esperando ter que doer. Você tá esperando o seu faturamento começar a cair, porque você acha que tá estável. Você acha que estabilidade existe, aí você não procura crescer. Porque você atingiu 10 mil reais e você tá estável, não quero mais nada da vida. Você puxa até sua meta para baixo, para ficar confortável quando seu faturamento cai. Você tem plano B. Você tem seu marido para pagar suas contas caso você não bote dinheiro em casa. Você tem sua mãe, sua avó para te ajudar nas contas do consultório, da clínica, de sua casa, quando você não bate o faturamento que você tem. Então desculpe, o meu lema é verdade na lata, doa quem doer. Eu não tô aqui para ser seu amigo. Eu tô aqui para te mostrar um caminho que gerou resultado para mim e tá gerando resultado para diversos profissionais pelo Brasil. E você escolhe se abre o olho ou se continua do mesmo jeito em 2024. O ano tá virando. 13º tá batendo na conta aí dos pacientes todos.
Sabe o que é que eles estão fazendo? Estão indo para Gramado, estão planejando viagem, estão planejando trocar de carro, estão indo para trocar de iPhone. Mas e a saúde da coluna deles? Você sabe por que eles não estão priorizando você? Porque você não tem método, você não tem passo a passo para gerar uma sequência de gatilhos mentais em sua rede social para inverter a prioridade que o paciente achava que tinha. Você não tem discurso, você não tem persuasão, você não sabe se comunicar. Você acredita que precisa de mais e mais técnica. Você acredita que precisa do próximo curso. E eu falo sempre, tem um estudo surreal de Stanford que fala o quê? Que as habilidades dos profissionais de sucesso são comportamentais e não técnicas. Você duvida que existe um neurocirurgião aí que está faturando 10 milhões de reais por mês e tem um neurocirurgião que tá dando pau em plantão para poder pagar uma conta de colégio do filho para faturar 30 pau por mês? Você duvida disso? Você duvida que tem engenheiro que está faturando milhões por mês aí e tem engenheiro que está subalterno na obra? Você já viu, você já botou no Google The Washington Post Experiment? Veja lá, experimento do The Washington Post. Entenda, tinha dois caras que fizeram o mesmo colégio, a mesma faculdade, cresceram no mesmo bairro, conseguiram emprego na mesma época, na mesma empresa, só que no final da história você descobre que um é presidente da empresa e um é diretor de um dos setores dela. E qual que é a diferença entre os dois? Sabe qual é a diferença entre os dois? É que o presidente lia The Washington Post. Que propaganda sensacional, né? Saiu na CNN Internacional há alguns anos atrás e virou case de marketing das principais agências de publicidade pelo país. Então, a diferença, basicamente, entre você que tem resultado na fisioterapia e não tem, é que você vê o BeExpert, você aplica, você não compra no comportamento de manada para ter também porque o coleguinha da sua cidade teve e começou a crescer. Você compra porque você está com fome. Você compra porque você está com sede. E essa sede te move a aplicar tudo que eu te peço lá. Entende? Então é assim, disruptivo. E eu tô falando aqui não é só porque foi eu que criei não, tá? Eu tô falando porque realmente os relatos que eu recebi dos alunos do evento presencial foram assim, de tamanha motivação que eu tô aqui ligado no 220, 9h37 da noite de um sábado. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui compartilhando vários insights e respostas para vocês, porque eu tô motivado com o resultado que 10 fisioterapeutas trouxeram para mim em 4 meses, faturando R$500 mil. Em 4 meses. Foi o resultado dos mentorados. R$500 mil em 4 meses. Entende? E ainda faltam 2 meses para acabar. O que você acha que vai acontecer? E agora acabaram de entrar mais 8 mentorados. O que você acha que vai acontecer? Né? Lá em julho, no nosso próximo evento presencial, eu vou voltar e vou mostrar aqui para vocês a meta passada de 1 milhão. Com certeza. E aí vocês vão ficar, poxa, se há 6 meses atrás eu tivesse entrado, como é que vai ser os seus próximos 6 meses? Pensa um pouquinho. Porque é previsível, né? Você sabe como foi ano passado, você não está adotando nenhum comportamento novo, provavelmente vai ser a mesma coisa ou pior. E aí, o que é que você vai fazer? Vai aproveitar seu 13º como? Vai investir em capacitação, porque conhecimento ninguém tira de você. Então pensa um pouquinho. Tássio Durães aí comentando, ó. Só de dar atenção ao paciente hoje em dia já estamos acima da média. Não interromper o paciente. Tem um estudo, não lembro se é americano, que mostra que a cada 18 segundos o terapeuta interrompe um paciente durante a contagem da sua história, né? Então é muito importante. Ô minha mãe, boa noite aí, ó, minha mãe entrou na live aí. Beleza, então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Vamos continuar. Então, ó, então tá respondido aí porque eu não libero as hot seats logo, as hot seats logo, e respondido também porque você precisa estar dentro do BeExpert para subir para a mentoria. Falar nisso, só tem 2 vagas para a última turma do ano do BeExpert e só tem 2 vagas para a mentoria que pode acabar a qualquer momento, tá? Então fica ligado aí se não é a sua hora, se você não está procrastinando aí. Então, ó, olha que dúvida sensacional. Olha só. Você falou sobre omissão da vida em uma live com fibromialgia. Explica melhor. Explico sim. Olha só. Vamos lá. Quando você começa... de antemão eu quero falar pra você que eu trabalho com prática baseada em evidência. Então tudo que eu falar aqui pra vocês
em 99% dos casos, é baseado em evidência científica, com comprovação de artigos, de ensaios clínicos controlados aleatorizados ou de revisões sistemáticas, que a gente estuda, né, 4 horas por dia. Todos os meses a gente recebe da BMJ, da Pedro, né, da JOSPT, uma lista de artigos separados na Pedro por nota da área musculoesquelética, da área ortopédica, da área esportiva, da área de dor crônica. E a gente lê os resumos desses artigos e vê o que é útil para a nossa prática clínica para ler o artigo inteiro. Então, 99% do que a gente fala é baseado em evidência. No entanto, o que eu vou te falar aqui agora para responder essa pergunta não é baseado em ciência. É uma observação clínica através de questionamentos reflexivos, questionamentos socráticos, entrevistas motivacionais, fazendo com que o paciente abra o contexto de vida dele para mim durante a consulta, não para que ele abra suas feridas emocionais, suas feridas psicológicas de ansiedade e depressão, mas para que ele reconheça que aquele perfil cognitivo e psicológico e ou social interfere drasticamente na intensidade da dor dele. Então não abro ferida e não trato ninguém psicologicamente, apesar de estar graduando nisso. Eu sempre encaminho para 3 psicólogos que trabalham com nossos pacientes. Então veja bem, toda vez que você está atendendo um paciente com dor crônica, por exemplo, fibromialgia, você percebe que esse paciente está num padrão comportamental de omissão ou de supervalorização da sua vida em detrimento do outro. E já eu vou soltar lá no Telegram um texto que vai fazer você refletir um pouquinho a respeito de permissão para crescer. Beleza? Então não perde esse texto lá no Telegram. E amanhã, 9 horas da manhã, vai sair um post muito interessante também. Então vê bem, vamos traduzir para a prática clínica aqui. Vamos supor que, vamos ver quem está na live aí, vamos supor que a Cibele, ela tem 2 filhos e um marido, ela é fisioterapeuta, e o marido é transferido da cidade dela para uma outra cidade, porque ele trabalha numa multinacional, e o marido faz um acordo com ela e fala: olha, Cibele, eu vou sustentar a casa, você não precisa trabalhar, nossos filhos precisam de você em casa. E a Cibele concorda. E a Cibele passa 10, 15 anos fora da sua profissão. Vamos supor que a Cibele nem em graduação fez, né? Ela escolheu seguir a carreira de mãe. E nada de errado com isso, tá? Não é uma questão de julgamento aqui. 10, 15 anos depois, vamos supor que o marido larga a Cibele. E a Cibele começa a ter um padrão, vamos dizer assim, vingador. Ele tá rico, ele tá com dinheiro, ele cresceu e eu tô aqui sem graduação, cuidando dos filhos, engordando, perdendo a saúde. Meus filhos estão crescendo e estão saindo de casa. Qual o padrão de Cibele? É um padrão de omissão da sua própria vida em detrimento do marido e do filho, que teve consequências não intencionais ao longo da vida. Beleza? Então a Cibele, ela vai se martirizar por muito tempo e o intelecto, o emocional muito afetado também influencia nos sintomas físicos, também influencia nos sintomas cognitivos, também influencia nos sintomas psicológicos. E a Cibele vai assumir um padrão de ansiedade, um padrão de humor depressivo que pode prejudicar muito o quadro de dor crônica. Fez sentido? Se fez sentido, coloca um foguetinho nos comentários para eu entender que vocês querem mais conteúdos como esse. Agora vamos dar um outro exemplo, tá? Vamos dar um outro exemplo, onde, por exemplo, vamos pegar alguém aí que está aí na live, o Elvis. Vamos pegar o Elvis. O Elvis, ele foi criado por pai e mãe dentro de uma família onde ele tem 3 irmãos. Beleza? E aí, sei lá, Deus livre e guarde, fatalmente os pais do Elvis vêm a falecer. Aqui na Bahia tem isso, bate na madeira, né? Para isolar o que a gente proferiu da nossa boca. Não sei se tem aí na cidade de vocês. Mas os pais do Elvis faleceram e o Elvis era o filho mais velho. O Elvis começou a substituir o papel de pai para seus irmãos. O Elvis começou a pegar 3 empregos. Ele trabalhava de manhã, ele trabalhava de tarde e ele era vigilante de noite. Porque ele tinha que botar dinheiro em casa para os irmãos que estavam crescendo. Então essa substituição dos papéis na vida do Elvis gerou um padrão também de quê? De omissão de sua própria vida e desenvolvimento em detrimento dos irmãos. E nossa, gente, eu não tô aqui julgando o comportamento nem a sua escolha. Eu tô aqui te falando de consequências não intencionais que a omissão e a supervalorização de sua vida pode gerar ao longo da sua vida, né? Então não tô fazendo nenhum tipo de julgamento e nossa, como é louvável, né? Ele priorizou o cuidado dos seus irmãos.
Mas lá na frente, pode ser que o Elvis desenvolva artrite reumatoide, desenvolva fibromialgia, desenvolva lúpus eritematoso sistêmico. O Elvis trabalha, não tem como ganhar dinheiro porque está pagando a conta dos irmãos. Os irmãos crescem, se desenvolvem graças ao Elvis. E muitas vezes, o que é que o Elvis espera dos irmãos? Espera que ele tenha reconhecimento. Só que reconhecimento é uma coisa que a gente não pode esperar. Apesar de nós, seres humanos, sempre esperarmos por algum tipo de reconhecimento. Não é uma coisa que a gente possa esperar, porque o irmão 1 e 2 podem reconhecer o Elvis e visitar o Elvis toda semana, mas o irmão 3 pode não ter gratidão. O irmão 3 pode achar que o problema do Elvis é o do Elvis, que a escolha do Elvis é o do Elvis, e o irmão 3 tá indo viver a vida dele, construir a família dele para quebrar o padrão de omissão e supervalorização da vida que eles tiveram antes. E ele não tá errado não. Só que o Elvis interpreta isso como falta de reconhecimento. E essa falta de reconhecimento gera o que a gente fala o quê? Um padrão de esforço dado por recompensa recebida no seio familiar pobre. E a gente sabe o que é baseado em evidência? Isso aqui é baseado em evidência. Toda vez que a gente tem em uma relação interpessoal esforço dado por recompensa recebida pobre, seja no trabalho, no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, no relacionamento fraternal ou de amizade, a gente tem um fator de risco que dobra para 2,5 vezes a dor crônica. E tem um estudo gigante norueguês com mais de 60 mil pessoas que essas pessoas que têm dor crônica, elas têm em 55% ansiedade e depressão. Então olha o padrão da vida do Elvis. Isso aí começou lá atrás. Você entende como tratar a dor crônica? O buraco é muito mais embaixo. Você entende como a gente não pode negligenciar os fatores psicológicos? Agora me diga, a perguntinha da sua ficha de avaliação vai revelar um comportamento e um estilo de vida desse para o seu paciente? Sim ou não? Provavelmente não, né? Ou seja, você precisa ter entrevista motivacional, você precisa ter questionamento socrático, você precisa ter questionamentos reflexivos, você precisa ter habilidades em terapia cognitiva para poder extrair a linha do tempo do paciente para buscar o bright spot. E esse bright spot, você não pode, aprender de vez. Porque se você aprende essa parada de vez, você se confunde. Porque você está saindo de um raciocínio da academia, da graduação, um raciocínio estritamente biomecânico, estritamente patoanatômico, estritamente cinesiopatológico. Aí você vai de vez para uma terapia cognitiva, você vai ficar doido. Você precisa ter uma ordem sequenciada para aprender a fisioterapia musculoesquelética, beleza? Então se fez sentido, mais uma vez, coloca um foguetinho aí nos comentários, tá bom? Tem mais um outro exemplo, que é o exemplo de supervalorização. Vamos dar um outro exemplo de supervalorização. Vamos pegar o Zé aí. Grande Zé, abraço em Ju, abraço na matriarca aí. Zé, meu ex-paciente aí. Grande abraço, Zé. Bom te ver aí. Vamos pegar o Zé e vamos fazer uma situação hipotética com o Zé. O Zé, assim como o Elvis, vamos supor que ele não teve pais e teve que arcar com a responsabilidade de cuidar dos irmãos. Só que o Zé, ele ligou o foda-se. O Zé não estava nem aí pro processo dos irmãos dele, o Zé foi viver a vida deles. E cada um dos irmãos do Zé teve que se arcar com as responsabilidades e com as consequências de não ter os pais de forma precoce. Beleza? O que é que aconteceu aí? Zé assumiu um padrão de supervalorização da sua vida em detrimento da do outro. Eu não estou dizendo nada que seja de certo e errado aqui. Eu só estou contando fatos que acontecem na vida de várias pessoas do mundo. Ou você não conhece alguém que largou a vida profissional para cuidar da casa e lá no final o relacionamento terminou, os filhos saíram de casa e a pessoa afundou em depressão. Ou você não conhece alguém que perdeu o pai, né? Tá lá, a estrutura familiar. Pai, mãe, filha. Aí o pai vem a óbito. Aí mãe e filha vivem durante 23 anos, a filha decide estudar ou decide casar, passa no mestrado no exterior, a mãe adoece. Grave o que eu tô te falando aqui agora. Toda doença tem utilidade para o doente. Eu não tô falando aqui que o doente tem culpa de estar doente. Eu não tô falando aqui que você tem que esquecer o doente. Não tô falando nada disso. Eu tô falando que toda doença tem utilidade para o doente. Essa mãe assumiu um comportamento que é mal adaptativo de utilizar a sua doença para impedir o progresso e desenvolvimento da filha. E não tô dizendo que isso é feito com má intenção.
ela tem medo que as frustrações que ela viveu, a filha passe porque vai estar sem suporte, porque ela não teve suporte ao longo da vida dela. Você entende o processo? Então o buraco é muito mais embaixo. E aí essa filha começa a ficar restringida de viajar para ir fazer o mestrado no exterior e cede às pressões da utilidade que a doença da mãe tem. E aí essa filha passa no mestrado na cidade. E aí não sai da casa. Só que essa filha se apaixona, sei lá, por um colega do mestrado. E o colega do mestrado quer ter essa separação, né, da mãe. Quer que ela tenha essa separação da mãe para viver a vida dela. Quer viver uma vida de casados. E os pais não entram muito nisso aí. Entram como visita. E aí esse risco de perda é interpretado como uma mãe como uma ameaça. E essa mãe começa a utilizar daquela doença novamente para essa filha não ir casar e não abandonar ela. Ou você não conhece, você nunca viu isso acontecer. Não é mesmo? Isso acontece demais em várias situações. Então os pacientes com dores crônicas, fibromialgia, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, na maioria das vezes carregam a história de omissão ou de supervalorização em detrimento da sua própria vida. Beleza? Respondendo a Cibele aí, né? Como lidar uma venda para um paciente TRS crônico? Um paciente crônico, na certa, né? Aí o Kellerman respondeu, vendo no mínimo 3 meses. Deixa eu te contar uma história, Cibele. Tem um aluno lá de Minas Gerais que ele pegou isso que eu estava falando nas lives no YouTube e começou a aplicar sem comprar o curso. E aí ele começou a aumentar o faturamento, gostou, encontrou essa saída, né? De parar de vender sessões isoladas e só vender planos de tratamento. Mas chegou uma hora que ele teve o dia D. O dia D, o dia do chega. O dia do chega de desculpas. Porque ele chegou uma hora que o faturamento dele estagnou e ele não sabia como crescer no próximo passo. Ele chegou a um faturamento de 9 mil. E aí ele jogou o chapéu do outro lado do muro e comprou a formação BeExpert. Quando ele entrou na formação BeExpert, em 30 dias, ele saiu de 9 para 18. Em 60 dias, ele saiu de 9 para 20 e bateu 24 recentemente. Então, não adianta você pegar com o orelhado que eu estou falando aqui e começar a aplicar. Você pode até ter algum resultado, mas você vai voltar para a média, porque tudo no planeta Terra tem a regressão para a média. Você precisa de método, passo a passo, para começar a quebrar cada objeção dos seus pacientes com dores crônicas. Tem várias técnicas comportamentais para você aplicar, para você começar a fazer isso escalar e crescer. Beleza? Mas basicamente é isso que o Kellerman respondeu. A gente vende no mínimo 3 meses a depender do diagnóstico. Lembrando que o filtro de paciente crônico não é só ter dor há mais de 3 meses, tá? Isso é apenas uma característica temporal do quadro de dor. Existem vários outros critérios para você enquadrar o paciente como crônico. Só lembrando isso, tá? Caião, quero muito entrar, mas a grana tá apertada. Puta que pariu. Se eu te falar que é isso que eu mais recebo no direct, você acredita? Se eu te falar que esse é o questionamento, essa é a objeção que eu mais recebo no direct, você acredita? Eu vou te contar uma história aqui agora. A gente tem uma aluna do interior do Mato Grosso que ela atendia no SUS. Né? Essa aluna, ela assistiu um dos lançamentos da minha formação, da formação Spine, e quando ela assistiu o lançamento, sabe o que ela fez? Ela comprou escondido, salvo engano, o Spine no cartão do marido dela. E ela jogou o chapéu do outro lado do muro naquele momento. Ela foi crescendo no Spine, aumentando o faturamento, e sabe o que aconteceu? Ela falou pra mim assim, pô, Caio, não vou entrar no BeExpert não, acho que eu só quero atender coluna mesmo. E ela começou a receber casos complexos de dores crônicas. E ela reconheceu a necessidade de subir pro BeExpert. Tudo bem, você quer subir? Eu te dou R$2.000 de desconto, ou seja, eu devolvo o dinheiro que você pagou no Spine e você bota a diferença e compra o BeExpert para te incentivar a crescer. Dentro da formação BeExpert, ela aprendeu tudo que eu faço em pacientes que são casos complexos de dores crônicas em todas as articulações, todas. Cabeça, ATM, pescoço, ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo, coluna lombar, coluna torácica, indução de sono. E você ainda leva um bônus de 3 ciclos de mentorias, onde eu faço mentorias individuais com alunos, depois onde eu faço sessões clínicas, onde você me vê atendendo casos reais, pacientes reais, que está gravado lá dentro do BeExpert. E depois eu faço um outro ciclo, que é o ciclo de Hot Seats, onde eu faço mesa redonda, para que os alunos tragam casos complexos para a gente discutir e estratificar todo o processo de avaliação e exame físico,
para saber onde é que o aluno pulou a etapa, o que é que a gente pode contribuir. Então, um processo muito rico, só para você ter uma ideia, cada ciclo de mentoria hoje está custando R$12.000. E basicamente, entrando no BeExpert, você leva R$36.000 de bônus com os 3 ciclos de mentorias que estão gravados lá dentro, né? E aí, ela entrou no BeExpert. Quando ela entrou no BeExpert e eu lancei a mentoria, você sabe o que ela falou? Ela falou que não ia entrar, não. E aí a galera que já estava inscrita na mentoria, como assim? Todo mundo caiu matando em cima dela. Como você não vai entrar? Gente, eu não tenho dinheiro, eu tô apertado, eu me mudei agora. Sabe o que a gente traçou de estratégia para essa aluna? A gente fez assim, ó. Você vai direcionar toda a audiência Insights para a cidade que você vai se mudar. Quando você chegar naquela cidade, você já vai estar sendo em algum grau conhecida. E quando ela chegou na cidade, antes dela chegar na cidade, sabe o que ela fez? Caio, eu vou entrar. Caio, eu só tenho R$2.000 na minha conta, eu não tenho mais nada. Se eu transferir isso pra você, eu fico sem nada. E eu, gente, você acha que eu tenho peninha de vocês? Você acha que se você me disser que não tem dinheiro, eu vou ter pena de você e vou te dar desconto? Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque eu acredito que o que você investe e o quanto você investe é um gatilho mental de prosperidade e comprometimento. Você comprou seu cursinho de R$1.000 aí, você terminou? Você não terminou, rei. Você não conseguiu terminar. Porque você não teve que considerar a verba que você pagou. Porque R$1.000 é mais fácil para você. 500 conto é fácil para você. Então você não presta atenção. Você fica no celular. Você não revê. Porque foi fácil entrar. E tudo que vem fácil, vai fácil. E como para comprar meu curso, você tem que considerar muito. Eu ativo um gatilho mental de comprometimento em você. Então eu não vou ter pena de você. Não adianta me contar a sua história. Eu sei a transformação que eu sou capaz de gerar na sua vida profissional. Então você não vai ter desconto para entrar na minha formação. Ponto final. Essa aluna chegou e transferiu, rapou a conta. Rapou os R$2.000 que ela tinha na conta e pagou a inscrição da mentoria. Caio, a mentoria é só 2.000? Você não falou que era 12? 2.000 é a entrada. É a menor entrada, né? Tem entrada de 4, 3 e 2. Quanto maior for a entrada, menor o parcelamento. Quando menor for a entrada, mais tempo é o parcelamento. A gente parcela em parcelas fixas de 500 conto. Aí, beleza. Ela pagou os R$2.000, jogou o chapéu do outro lado do muro, chegou na cidade e ela saiu de um... Olha só, um mês antes do processo, né? R$2.000 de faturamento. Pegou esses R$2.000 e me pagou. No mês 2, ela faturou 4. No mês 3, ela faturou 8. No mês 4, ela faturou 12. No mês 5, ela faturou 15. O que isso significa para você? Ela não tinha plano B. Ela não tinha a casa dos pais para voltar. Ela não tinha suporte financeiro de familiar para ajudar. Ela não tinha como acelerar a venda do terreno que ela tinha. Ela ia ter que baixar muito o preço para vender rápido. Ela não pôde fazer isso. E quando ela chegou no evento presencial, ela falou assim para mim, ó: Caio, meu Deus do céu, deixa eu te dar um abraço. Eu abracei ela. E aí ela falou assim, ó: Caio, se você me desse uma paçoca, eu já estava feliz. Porque o que você me entregou durante esses meses já foi demais. Então eu vim pra cá sem expectativa nenhuma, porque naquele momento eu tirei um piano das costas. Por que eu tirei um piano das costas? Porque eu achei que eu precisava entregar mais pra eles. Só que naquele momento que ela falou isso e que todos os alunos concordaram, eu tirei o peso das minhas costas. E quando eu tirei o peso das minhas costas, o processo fluiu de uma maneira assim que eu não consigo nem repetir. Eu acredito que quando acontecer a segunda vez, não vai ter como ser igual à primeira. Eu vou me esforçar para que seja melhor, mas jamais eu vou conseguir fazer o que eu fiz na primeira. Então, eu pergunto para você, qual o peso que você está carregando? Qual é a autocobrança que você está tendo? É isso que está te bloqueando para ter fluidez na sua vida profissional. O que é que você não está tendo de permissão? Você está esperando o quê? Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Então, qual é o gatilho de supervalorização de sua vida, de omissão da sua vida, que você está esperando seu marido ter, sua mãe ter, seu filho ter? Você vai viver para os seus filhos até quando? Você vai viver para o seu marido até quando? Você primeiro. Saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. Se você não estiver bem e crescendo, você não vai ter como ser boa para ele, para seu filho e por aí vai. Você precisa virar essa chave. Se você não virar essa chave, tudo vai continuar do jeito que está.
O que você conquistou agora, você vai ficar desesperada com o fim do ano e com o início do ano. Aí vai começar a melhorar um pouquinho em março e você vai voltar para essa base. E você já sabe que precisa crescer dessa base. Você já sabe que não é suficiente. Porque quando você saiu de 2 para 8, de 5 para 15, você assumiu um padrão de vida diferente. Por quê? Porque você não tem organização financeira. Se você tivesse organização financeira, você não ia aumentar o seu custo de vida quando você aumentou de faturamento. Você ia reinvestir em capacidade técnica e conhecimento para crescer ainda mais. E quando você criasse a sua reserva de segurança, aí sim você ia assumir um padrão de vida melhor. Então, gente, o ser humano cai nos mesmos pecados de sempre. Eu faço o onboarding dos alunos e eu vejo os mesmos crimes sendo cometidos. Pessoas diferentes com os mesmos comportamentos. A parada é cultural. Eu faço um esforço descomunal para não voltar para a média. Só que eu não vejo vocês fazendo o mesmo esforço. E o primeiro gatilho para se comprometer, para começar a fazer esse esforço, para sair da média... Olha só, a gente começou a live com 13 pessoas. Só temos 6. A média tá ficando para trás. A média está cedendo ao cansaço. A média está atendendo às outras demandas da vida e resolvendo os problemas que não são delas. Entende? O problema do outro é do outro, rei. Não é seu. Você precisa ter essa permissão. Para crescer, você não pode... eu não vou crescer porque se eu crescer, meu marido não vem junto. Minha esposa não vem junto. Minha mãe não vem junto. Eu não posso crescer com você doente. Isso é utilidade da doença pro doente, velho. O doente tá vendo que você vai crescer, que você vai mudar de vida, casar, se mudar, ir para outro estado e tal. E o doente está utilizando a doença para impedir você de crescer. Isso é normal e não está sendo feito com maldade, não. Isso é involuntário. Eu não sei qual é a objeção que você tem para entrar nessa parada. Mas grana não é o problema. Porque você paga parcelado. Você paga em 2 cartões de crédito. E aí, qual que é o critério? O critério é ter 5 pacientes no mês inteiro. Se você tem 5 pacientes no mês inteiro, você paga a parcela da porra do curso, da porra da mentoria. Então joga esse chapéu do outro lado do muro, pelo amor de Deus. Então respondendo, viajei agora, né? Falei pra cacete. Respondendo essa pergunta, Caião, quero muito entrar, mas a grana tá apertada. Cara, se você tivesse grana, você não precisava de mim pra nada. É porque a grana tá apertada que você tem que entrar. Eu acho que eu deixei isso muito claro. Pra você sair desse aperto. Eu te desafio a entrar e aplicar tudo que está dizendo lá na ordem e você não crescer. Todo mundo que fez, cresceu. Quem não cresceu é porque não fez. Quem não cresceu é porque fez no tempo errado. Se eu peço para você fazer uma coisa em 30 dias, não é para você fazer em 3 meses. Se eu peço para você fazer uma coisa em 4 meses, não é para você fazer em 1 ano, rei. A parada é estudada. A parada é estudada numa mesa com players do mercado digital que faturam mais de 2 milhões por ano. E todos os alunos dessa mesa que estão fazendo isso que eu estou pedindo para você fazer lá dentro estão crescendo. Entende? Então, pelo amor de Deus, joga esse chapéu do outro lado do muro. E a última aqui, pessoal. Não chegou mais nada aqui, né? Pedrada do Kellerman, coração da Cibele. Se tiver pergunta, pode mandar aí, tá? Então, vamos lá. Outra questão aqui. Olha só, isso aqui é uma das maiores perguntas que a gente recebe, né? Como desbloquear na hora de vender pro paciente? Pro paciente. Sempre gaguejo. Ó que louco. Como desbloquear na hora de vender pro paciente? Eu sempre gaguejo. Como que a gente começa a responder isso, hein? Ó, primeiro, você tem uma crença de não merecimento, como eu falei, né? Como assim? Eu não tenho não, eu acho que eu mereço. Só de boca. Só de boca. Seu comportamento não condiz com sua fala. E é o seu comportamento que eu leio. Eu parei de escutar o que vocês falam há muito tempo. Eu analiso o seu comportamento. Se o seu comportamento condiz com minhas atitudes, meus valores, minha missão, eu incentivo você. Se eu falo com você uma, falo com você duas, puxo sua orelha, depois dou soco no estômago, depois meto pedrada e você não se mexe, eu desisto de você. E eu mando os meus alunos desistirem de você também. Porque eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. Então vamos lá. Primeiro ponto. Você sabe por que você gagueja?
Você gagueja porque você acha que o serviço que você presta não vale o que você cobra. Você está cobrando R$ 150 pelo seu paciente, mas você acredita que o serviço não vale o que você cobra. Você acredita nisso lá no seu inconsciente, que você está cobrando caro demais. Aí você olha para o paciente com dor, você vem com toda aquela mentalidade arcaica do profissional da saúde que cobrar caro é errado, ou que dinheiro é sujo. Você vê uma pessoa passando com um Jaguar, com uma Ferrari, você sabe o que você fala? Tá roubando alguém, deve ser político. Sua mentalidade é que dinheiro é sujo. Sua mentalidade é que profissional de saúde não pode cobrar caro, que o paciente está com dor e que é feio cobrar do paciente com dor, afinal ele está sofrendo. Entende? Só que você cede esse sofrimento, dá desconto para o seu paciente, e quando você chega lá no mercado, você não compra um feijão mais barato. Você não bota gasolina no carro mais barato. Você não viaja pagando menos, ou para pagar depois. Entende? Então, existe uma crença subterrânea, não é nem assim, não é nem baixa, é uma crença subterrânea em você, onde você não acredita que o seu serviço vale o que você está cobrando. E por que eu estou te falando isso? Porque dentro do processo do BeExpert, e principalmente dentro do processo da mentoria, a gente estimula você a se valorizar, a aumentar o seu preço, a ter estratégias desde a base de conteúdo até a venda do paciente, até a retenção na recepção. E a gente finaliza dentro do processo da mentoria com roleplays. O que são roleplays? Roleplays são simulações. Simulações de venda para cada perfil diagnóstico. Simulação para o que falar em cada objeção. Você viu o Kellerman falando aí, ô Letícia, cadê você? É porque no último roleplay do evento presencial, a Letícia fez o melhor roleplay da turma, né? Então, a Letícia, ela é lá do interior de Minas Gerais, e ela é faixa preta terceiro dan, só pra você ter ideia. Como assim, faixa preta terceiro dan? Existe um processo dentro do BeExpert que é a gamificação. A depender da sua faixa de faturamento, você ganha uma faixa de karatê. Né? E existem as cores, né? Depois da preta tem o primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan e quinto dan. Então, faixa preta, a faixa preta, só para você ter ideia, é o fisioterapeuta que já bateu 18 mil de faturamento. Ela é faixa preta, terceiro dan. Então, a venda, ela tá muito persuasiva nela. A comunicação está muito alinhada nela. O espelhamento, o olho no olho, a falta da perda do contato visual está muito alinhada nela. E eu sei que você vai tentar aprender de orelhada. Com tudo isso que eu estou falando, você vai tentar aplicar amanhã. Só que não basta só aplicar. Existe uma base desde o momento que o paciente te vê na rede social. Desde a interação que você tem com ele na recepção. Existe um método desde o momento que você abre a porta e bota o paciente para sentar na frente da sua cadeira. Então, não é para você não tentar, continue tentando, mas é muito mais do que isso que eu estou explicando. Então, basicamente, esse desbloqueio vem de toda a sua, esse bloqueio vem de toda a sua experiência profissional, tudo que você foi ensinada a ter, né, a pensar, né, principalmente na graduação. Então, aí sabe o que acontece? Você vê um fisioterapeuta que tem 3 anos de formado, eu acho que ela tem, né? E já tá na faixa preta do quarto dan, do terceiro dan. Você vê um fisioterapeuta com 3 anos de formado faturando tanto e seu professor com 15 anos faturando, sei lá, 10 mil por mês. Entende? Porque provavelmente seu professor não tem permissão para crescer. E aqui a gente trabalha essa permissão de vocês. E vai muito dentro das relações que você tem fora do ambiente profissional. Porque você acha que consegue separar, mas você não consegue. Então eu estava conversando com um grande player dentro da formação, né? Aqui no Direct. E basicamente, você consegue... Pegando aquele experimento do Washington Post que eu citei, né? Dos 2 caras, que um era presidente e um era diretor. Você vê um deles em 4 horas botando 7 mil no bolso. 4 horas de relógio. Eu acho que vocês já viram um print de depois de uma mentoria individual, uma aluna chegar e faturar 5 mil em 1 hora. Em 1 horinha, com um paciente. Hoje uma aluna foi atender sábado, 2 pacientes novos. E hoje no sábado, em 2 horas, ela pagou a entrada que ela deu para a mentoria. Em 2 horas.
Então, basicamente, eu falo para vocês que meus alunos, os mais seletos, estão faturando em um dia o que você luta para faturar o mês inteiro. E isso é muito real e você pode ver os prints aqui nos meus destaques. Tá? Você pode ir no arroba da pessoa e perguntar se é verdade mesmo, porque, como eu falei, né? Eu acho que você pode acreditar que é bom demais para ser verdade e achar que eu tô te mentindo. E tá tudo bem você acreditar isso. Mas existem várias provas. E à medida que você vai vendo as provas, você vai perdendo essa crença de que eu possa estar te enganando, né? Na verdade, eu estou lutando pelo seu desenvolvimento e eu estou fazendo um esforço hercúleo. E você parece que não está reconhecendo isso. Mas está tudo bem. Então, eu estava conversando com 2 players dentro da formação, porque eles estão tentando resgatar um colega para ele evoluir, né? Sair do Sparring para o Be-Expert, sair do Be-Expert para a mentoria. E esse colega, ele tem uma mentalidade financeira de escassez. Ele acha que sempre vai faltar. Ele acha que o que ele cobra, o valor que ele cobra não vale o que ele entrega, né? Ele não tem a crença de merecimento sobre o seu serviço. Então, a mentalidade que eu falo para eles é a seguinte: olha, eu ganho muito mais do que eu preciso, sem sombra de dúvidas. Porém, muito menos do que eu mereço. E quando você começa a crescer nessa mentalidade, você começa a desbloquear a abundância financeira em sua vida. E aí, o que é que eu estava falando para esses colegas? Eu estava falando o seguinte, ó. Não adianta, vamos dar um exemplo com vocês que estão aqui. Vamos supor que, pronto, Lidiane e Adlan. Adlan e Lidiane. Vamos supor que Adlan e Lidiane são casados. O Adlan, ele tá na nossa área e ele tá vendendo sessões isoladas, vendendo planos de tratamento, mas ele tá tendo que fazer um esforço hercúleo para faturar 10 mil no mês. Como é que é o esforço hercúleo? Ele sai cedo de casa, atende domiciliar para um cacete, chega em casa cansado, às vezes não tem tempo de dar atenção para a Lidiane, e a Lidiane trabalha um turno só. A Lidiane trabalha um turno só numa área que ela gosta, mas o Adlan, ele faz em um dia o que a Lidiane faz no mês inteiro. E eles estão na mesma área, vamos supor que eles estão na mesma área, só que a Lidiane ainda não enxergou que ela pode fazer como o Adlan está fazendo. Na verdade, a Lidiane enxergou, só que a Lidiane não quer ter a vida do Adlan, que sai cedo, volta tarde, está sempre cansado e usa o final de semana não para aproveitar a família, aproveitar a Lidiane, mas usa para descansar, porque segunda-feira tem trabalho de novo. Então vocês estão na corrida dos ratos. Essa corrida dos ratos trabalha para pagar contas o tempo todo e não desfruta do que você está produzindo. Essa corrida dos ratos entrega um over-delivery mal adaptativo. Um over-delivery doentio. Um over-delivery que te gera burnout. E eu te digo, ontem eu fiz 2 onboardings com 2 alunas que a recomendação para elas era parar de crescer. Como assim, Caio? Você fez um onboarding para parar de crescer? Para ela parar de crescer? Porque se ela não parar de crescer agora, para olhar o seu negócio de fora, você sabe o que vai acontecer? Ela vai parar num burnout. E por mais que a gente ame a nossa profissão, se a gente chegar num burnout, não vai ter amor que vai sustentar a sua excelência profissional. E o seu paciente vai sentir na sua comunicação e na sua entrega. Então existem momentos da carreira profissional nos quais eu já passei e eu tento mostrar para vocês como evitar. Mas tá tudo bem se vocês não aprenderem pela oportunidade. Tá tudo bem se vocês precisarem deixar a dor chegar para começarem a aprender. Beleza? Então eu respondi hoje várias perguntas. Se chegarem mais, vocês podem falar aí, porque a gente já vai encerrar. Mas basicamente, vamos ver aqui. A gente respondeu. Cadê? Ih, saiu do ar. Saiu do ar. Já saíram do ar. Mas enfim, a gente respondeu todas as caixinhas de pergunta nessa live e a gente ainda deixou algumas caixinhas de pergunta nos stories. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito de tudo isso que a gente falou, vai na caixinha dos stories e me pergunta, tá? Lembrem, eu só tenho 2 vagas para o Be-Expert e 2 vagas para a mentoria. Se você não é aluno, entre para o Be-Expert. Eu ainda consigo te dar R$ 2.500 de desconto para você entrar. E se você já é aluno, suba para a mentoria. Porque a mentoria que hoje está R$ 12 mil,
eu vou te dar de 2 a 4 mil reais de desconto. Isso mesmo. Você vai ter 4 mil se pagar à vista e 2 mil se pagar de parcelado de desconto no valor da mentoria. E você vai ter o meu acompanhamento com todos esses insights individualizados para o seu caso durante 6 meses, somado ao evento presencial em Salvador no mês de julho, de 4 dias, porque 3 dias não foi suficiente os 3 dias. Eu vou botar o 4º dia, e se não for suficiente, vai ter de 5 dias e por aí vai. Somado à coisa mais valiosa do processo de mentoria, o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, você recebe áudios quase que diários, semanais, que valem o investimento. Inclusive o feedback de todos os alunos da mentoria foi esse. Se fosse só o grupo do WhatsApp, já valeria o investimento. Eu recebi feedback de 2 gigantes da fisioterapia na 3ª aula da mentoria. São 12 aulas, mas sessões clínicas e hot seats inéditas. Na 3ª aula da mentoria, eles falaram que a mentoria já estava paga. Então eu não sei o que é que você está pensando. Eu não sei se você está racionalizando. Eu tô apertado. É por causa disso que você tem que entrar. Eu não tenho tempo. É por causa disso que você tem que entrar. Porque eu vou fazer na sua carreira uma desaceleração remunerada. Como assim? Cara, não dá para explicar. Só entrando para você entender. Desaceleração remunerada. Entende? Então é isso. Agora eu vou soltar uns stories aqui com um onboarding de 6 alunos que a gente fez ontem. E eles já estão disponíveis na plataforma. Se você é mentorado, corre para a plataforma para assistir. Porque você teve um ajuste de rota individual para cada um desses alunos para os próximos 6 meses. E isso toma tempo. Olha só, são 18. Meu Deus! O Spotify ligou durante a live, como assim? Beleza, essa Siri tá demais. Então você teve um ajuste de rota por os próximos 6 meses, individualizado para cada aluno. Isso toma tempo, são 18 horas. 18 horas. E isso é um bônus. Eu tô entregando gratuito para os mentorados. Você tem noção do que eu cobro para estar com você 18 horas? Você tem noção? Deixa eu te falar aqui o que eu cobro. 18 vezes 450. R$8.100. É o que eu estou entregando para esses alunos, gratuitamente. Eu estou sentando com eles na quarta ou na sexta-feira e ajustando a rota deles para os próximos 6 meses. Quanto vale isso para você? Não perde tempo não. Eu só tenho 2 vagas com R$2.500 de desconto para entrar no BeExpert e eu só tenho 2 vagas com até 4 mil de desconto para entrar na mentoria. Pagamento super facilitado com entrada mais parcelas de 500 conto. Então, 500 contos são 5 pacientes no mês inteiro. Não é possível que o status que o BeExpert te deu não faça você atender 5 pacientes no mês inteiro. A parcela são 5 pacientes apenas. Se a gente dividir por dia, pelo amor de Deus, você não pega nenhum Uber com o que você gasta por dia. Então é isso. Vou deixar essa live gravada, vai subir para o YouTube, para o Spotify, para todas as plataformas de streaming e vou jogar lá no grupo do Telegram. Lembrando, hoje vai sair um texto brutal lá dentro do grupo do Telegram e amanhã vai sair uma postagem muito interessante que talvez entre de martelada em sua cabeça e faça de fato uma agitação cefálica, beleza? 22h18, Lidiane, sempre necessário, Sara, elogiou-me, diga-me. Brincadeira, te elogiou. Acabou de levar pedrada. O Kellerman tá te zoando, Sarinha. Te elogiei. Você é minha mascote. Que você ganhou um valor de 1 hora que muitos ganham no mês. Isso mesmo. Foi o que aconteceu. Beleza? Um grande abraço. Movimento é vida.